Bom dia, esse é um primeiro vídeo desse canal, o canal Wallace Gomes dos Reis. A gente vai falar aqui sobre crime organizado, tudo sobre crime organizado. Esse é um canal que eu criei já tem um tempo, tive que gravar um vídeo por conta do tentativa de golpe que teve com a greve dos caminhoneiros. Parece que está tentando voltar isso aí, mas não é meu foco agora, eu vou falar disso mais no futuro. Esse vídeo é um vídeo de apresentação do canal, que é estritamente sobre o combate ao crime organizado. Vou colocar aqui os objetivos e um planejamento de um curso. Isso é um curso de formação política, mas principalmente um curso de combate ao crime organizado. Combate ao crime organizado que pode servir para membros do judiciário, que pode servir para policiais, qualquer pessoa, mas principalmente para militantes políticos. Por quê? Porque o pessoal que está dentro das instituições, de certa forma, estão controlados pelo crime organizado. Então ele é mais militante político. Eu sou militante político de esquerda, sou petista, sou militante religioso também, sou católico. Apesar de ser petista, sou perseguido pelo PT. Apesar de ser católico, sou perseguido pela Igreja Católica. É assim que funciona a vida. Bom, esse é um vídeo de apresentação, então eu vou só resumir tudo. Depois a gente começa as videoaulas. O objetivo, como eu disse, é o combate ao crime organizado através da informação. Então aqui eu vou informar como o crime organizado funciona, quem faz parte, como funcionam os bastidores da política, do judiciário, não só dos dois, mas assim, de toda a sociedade, a mídia, ONGs, tudo sem imaginar que pode ter participação com a busca do poder. Eu vou estar aqui especificando como funciona e como o crime organizado dentro dele consegue manipular e influenciar. Além desse objetivo, eu tenho várias denúncias. Tudo que eu vou falar aqui tem provas, tem documentação, tenho denúncias, tenho muitos processos. E eu tenho um processo na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E lá, que é essa petição na CIDH, ela engloba todos os meus processos e todas as minhas denúncias. Ela tem 2.000 páginas, mais ou menos. Só que a CIDH ela admite vídeo. E eu estou para fazer mais 2 petições, uma na CIDH e uma na ONU. E eu quero fazer essas petições, além de por escrito, explicando tudo por vídeo. E aproveito e jogo no YouTube e no Facebook, nos grupos que eu tenho. Bom, essa petição na CIDH que eu tenho e mais a que eu vou fazer, englobando todos os meus processos, elas me dão legitimidade para falar do crime organizado, para falar das máfias que existem no Brasil, para citar o nome de pessoas, de autoridades e de instituições. Então eu tenho essa legitimidade. Eu posso fazer. E enquanto eu puder fazer, como eu já falei para vários membros do crime organizado, enquanto eu puder fazer, eu farei. A não ser que me matem, né? Mas aí, se me matarem, como eu disse, Deus é bom, Ele vai levantar outros muitos piores do que eu, que vão ter essas informações em vídeo. Na história da humanidade, existiram poucas vezes que alguém conseguiu explicar como funciona o crime organizado de modo velado, subjetivo, através de simbologia. Essa é a primeira vez, pelo menos que eu conheço, na história da humanidade, que alguém vai falar do crime organizado de forma específica, teórica, com provas. Isso só é possível agora, no tempo da internet. Antigamente não era possível. Não é um canal de teoria da conspiração. Não gosto de teoria da conspiração.
Elas são importantes para a gente aprender uma coisa aqui e ali, mas num determinado vídeo eu vou explicar como é que isso funciona, por que que ela tem um viés de controle, inclusive, do crime organizado. Ela às vezes mais ajuda o crime organizado do que as próprias pessoas que buscam a verdade. Porque elas colocam um medo excessivo nas pessoas. Mais ou menos, esse vídeo não é para explicar nada, mas só para adiantar um pouco. A teoria da conspiração está aqui em cima, a sociedade está aqui embaixo. Não dá para entender como que as ações dos Illuminati, sei lá o que esse pessoal fala aí, elas conseguem intervir na sociedade. O meio do caminho, né, lá em cima está o crime organizado, tá a teoria da conspiração, embaixo está a sociedade. Como essa interação funciona não é explicado, fica um mistério. Eu vou colocar justamente esse meio, porque é o crime organizado que faz tudo isso acontecer como se fosse um passe de mágica. Mas tem todo um procedimento, tem todo um modus operandi, tem todas as regras. Eu vou explicar como isso tudo funciona em cada instituição, em cada setor. Bom, fazendo aqui um planejamento de como vai funcionar essas aulas. Como a gente está num período de eleição, eu já quero colocar as questões políticas em primeiro lugar, para você saber como é que funciona os bastidores da política no Brasil, como tudo isso é manipulado. Vou explicar através dos candidatos dessa eleição e das últimas eleições, os últimos 20 anos mais ou menos. 20 talvez não, os últimos 15 anos. Como é que funciona a manipulação, como é que funciona a máfia eleitoral, isso é uma coisa mais lá pra frente, né? Bom, vamos pro planejamento, porque eu tenho que trabalhar daqui a pouco. A primeira série de vídeos que eu vou fazer são sobre assassinatos políticos. Então a gente tem o Celso Daniel, Teori Zavascki, o filho do Alckmin, o Tancredo Neves, o Ulisses Guimarães, o Eduardo Campos, Clodovil, um monte de gente. Muitos acidentes, muitos assassinatos, acidentes entre aspas, né? Eu vou explicar cada um deles, mas não só o acontecimento em si. A conjuntura política em volta que fez com que houvesse a necessidade de ter aquela execução, aquele assassinato. Quem fez, quem não fez, quais são as forças políticas que se envolveram em cada tipo de assassinato ou acidente. Colocando aqui indícios, evidências e provas. Aí fica a critério de cada um saber interpretar. Bom, a segunda série de vídeos, na verdade será um vídeo só, eu vou fazer um resumo de uma autobiografia de como é a minha militância política, não só dentro do PT, mas principalmente externa ao PT. Como eu entrei nessa questão de uma militância política especializada no combate ao crime organizado e militância religiosa no combate ao satanismo, ou satanistas, principalmente satanistas. Não esquenta muita cabeça com satanismo, porque o Brasil é laico, né? Só esquenta a cabeça com satanistas quando envolve crime, né? A própria militância no combate ao crime organizado me levou a satanistas, e como eu já tinha uma militância religiosa, isso meio que foi se entrelaçando, Deus foi convergindo esses dois caminhos. Bom, e nessa autobiografia eu vou explicar um resumo dos meus processos, né? Não sou eu que procuro, eu sou perseguido, e quando eu vou me defender, quando o crime organizado ele me persegue, ele deixa a brecha, ele deixa o rabo pelo lado de fora, e eu consigo, através dessa perseguição, estudar e perceber como ele funciona e tal. Não só através dessa prática, mas também tem muita teoria. Eu estudei muita coisa para conseguir entender como é que funciona esse mundo, né? É um mundo complicado, muito complicado. Então peço paciência aí nos vídeos para quem for assistir. Se ninguém for assistir, já fica aí para que Deus e o Espírito Santo conduza esses vídeos às pessoas que elas têm que chegar. Eu acredito que Deus levanta pessoas
patriotas para divulgar a verdade, né? A verdade, ela liberta, a verdade, ela é luz. Algumas pessoas têm que fazer isso. Não queria que fosse eu. Espero que outras pessoas aí, muito mais capacitadas do que eu, peguem essas informações e consigam fazer com ela alguma coisa. O pessoal aí, operador do direito, políticos honestos que existem, né? São raros, mas existem. Não tem muita informação. Mas também até existe muitas pessoas que fazem parte do crime organizado e que nem sabem disso. E muitas vezes eu explicando, eu faço muita petição jurídica, né? A minha área de atuação, o meu campo de batalhas é mais no setor judicial. Então a gente faz uma petição, a gente consegue aqui e ali, às vezes, salvar ou ajudar uma pessoa a entender o que está acontecendo e decidir melhor. Bom, vamos aqui para o planejamento, que daqui a pouco eu tenho que ir embora. Bom, logo após esse vídeo de autobiografia, eu vou fazer uma série de vídeos de formação política para petistas, mas também vai servir para pessoas de outros partidos. Por que para o PT? Porque eu sou perseguido pelo PT e eu sou petista, eu conheço o PT todo. Então eu vou explicar como a corrupção entrou dentro do PT, como o crime organizado entrou dentro do PT e como ele foi evoluindo até o que está hoje. Bom, tenho essa legitimidade porque eu sou perseguido pelo PT. Os meus processos, eles quase todos têm a ver com o PT, não é? Meus processos judiciais. Então, na situação que o Brasil está hoje, isso tem que ser divulgado. Isso tem que ser divulgado. Eu avisei ao PT que iria fazer isso, então estou fazendo, tenho legitimidade para tal. E mesmo como eu sou do PT, eu posso falar do PT e eu conheço bem. E a partir desse conhecimento, qualquer pessoa de outros partidos vai conseguir identificar a corrupção dentro do seu partido político. Bom, depois nós vamos falar de ciências religiosas, porque eu sou estudante de ciências humanas, apesar de que na universidade não ensina nada que seja correto, nada que seja, assim, até ensina, né, mas muito distorcido, não é? Bom, vamos falar de ciências religiosas porque a religião, ela influi muito, muito mesmo na política, nas decisões e nessa correlação de forças de poder que existe. Tanto é que esse golpe que teve o último contra a Dilma, ele foi um golpe religioso, né? Pelas forças religiosas. O golpe militar que tá para acontecer agora, Deus queira que não aconteça, ele é um golpe religioso, então as forças religiosas, elas estão muito... na verdade, elas são os atores principais de toda essa questão política que está acontecendo não só no Brasil, mas no mundo. A conjuntura política internacional tem tudo a ver com religião e ela afeta o Brasil totalmente, ela afeta o Brasil totalmente. Então tem que, pelo menos, dar uma aula básica sobre essa questão religiosa para as pessoas entenderem as decisões e os acontecimentos aqui no Brasil. Bom, depois eu quero, numa série de vídeos, falar sobre as obras clássicas da história da humanidade que, de certa forma, abordam o crime organizado. Então a gente tem o principal deles, que é eu amo aquele livro, o clássico O Processo de Kafka. Ele fala do início ao fim do crime organizado. Não dá para entender diretamente porque ele é um livro surreal, ele é escrito de forma surreal. Mas para quem conhece o crime organizado e você lê, é exatamente tudo aquilo que ele quis dizer e explicar como... Lógico que ele não poderia explicar de forma normal, porque senão seria morto, né? Mas ele fez ali uma simbologia, ficou muito bom, e eu vou explicar cada coisa que existe naquele livro com o crime organizado para as pessoas entenderem, principalmente para os operadores do direito. Mas o Kafka apesar de ser um livro que fala de um processo judicial, ele não se restringe apenas ao judiciário. Ele consegue, não sei como, o cara é um gênio, abordar todo o crime organizado da forma como ele é. Temos também o Maquiavel. Vou falar do Maquiavel. É engraçado que eu não vou falar do Maquiavel como se fosse uma pessoa ruim. A maioria das pessoas acha que ele foi um cara ruim, tá? Escreveu um montão de coisa. Não. Vou fazer uma nova visão. Meu professor de ciência política disse que existem 33 versões sobre a obra do Maquiavel.
eu não consegui identificar nenhuma que seja parecida com a minha. Eu tenho uma nova visão, eu creio que tem uma nova visão sobre a obra dele. Para mim, o Maquiavel foi um cara que quis denunciar como o Médici, né, o Lourenço de Médici, como aquela família, ele fazia o que era mal. Então ele dá conselhos pro cara fazer o que é mal, mas colocando exemplos do que ele já fazia de mal. Ele colocou... Na hora do livro a gente explica isso melhor. Então, além disso, tem o Galileu Galilei, a Divina Comédia, Eneida. Tem um cara que, não lembro o nome dele agora, acho que é Dupont. Ele escreve o livro Os Três Mosqueteiros e escreve o livro Monte Cristo. E tem um terceiro livro dele também que é muito bom, eu não esqueci o nome agora. Mas ele faz o mesmo esquema que o Kafka e o Maquiavel e o Galilei também. Eles denunciam o crime organizado, mas em forma de ficção, em forma de uma coisa assim. Tem que ler o livro, a gente vai explicar isso tudo direitinho depois. Bom, esqueci de falar que no assunto sobre ciência da religião, eu vou explicar a história da humanidade através das religiões monoteístas, o cristianismo, judaísmo e islamismo, de Adão até o anticristo. Ah, mas eu sou ateu, não acredito no anticristo, tal. Não tem problema isso. O que você tem que saber é que se existem pessoas que acreditam e essas pessoas estão morrendo por causa disso, isso afeta a sua vida. Então, por exemplo, os judeus, eles dominam todo o sistema bancário mundial. Os cristãos dominam o comércio internacional. E os muçulmanos dominam o petróleo no mundo, no planeta. Então, se esses caras que acreditam que existe Cristo, que existe anticristo e querem guerrear por causa disso, você vai participar. Esses caras decidem. Eu sou cristão. Essas lideranças religiosas decidem o que vai acontecer no mundo. Você não pode não perceber isso. Isso não vai passar na televisão assim, o fulano tal da religião tal falou isso, aquilo, e aí o presidente fez isso, o ministro do STF fez aquilo. Não, mas isso é velado, né? Isso não aparece diretamente, mas você pode perceber isso. E isso funciona um pouco através do crime organizado também. Então eu vou explicar, não para você acreditar, eu vou explicar como as pessoas acreditam. E como eu sou cristão, como eu acredito. E você vai ver que isso afeta a sociedade, afeta a política, afeta tudo. Não tem como eu explicar crime organizado sem explicar religião. Não tem como. Posteriormente a gente vai falar muito esse período, no início do século XX, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Vamos falar muito sobre Hitler, fascismo, Concílio Vaticano II, toda essa questão a Guerra Espanhola, toda essa questão pra gente, porque a gente tem que ver que na política as coisas mais ou menos que se repetem. Então a gente está entrando num cenário hoje no Brasil que é parecido com aquele cenário lá. E houve objetivos, houve motivações para que tudo aquilo de ruim acontecesse. A gente às vezes pensa hoje, o Hitler era doido, então começou a Segunda Guerra Mundial. Não é assim. Um cara deu um tiro no príncipe lá, então começou a Primeira Guerra Mundial. Não é assim. Havia uma conjuntura política, religiosa e social na época que hoje nós estamos chegando mais ou menos num patamar parecido. Então ele tem que explicar esses paralelos para a gente entender um pouco como é que funcionam as coisas. Bom, mais ou menos seriam esses os vídeos, os assuntos que eu vou dividir em vídeos e posteriormente, esses aqui eu quero fazer até a eleição de outubro agora. E posteriormente eu vou começar a fazer com mais calma, com mais detalhes, para explicar efetivamente, de forma muito detalhada, como funciona o crime organizado, não é? Vou explicar, esses vídeos eles vão falar sobre história, filosofia, teologia, ciências políticas, ciência da religião, economia e muito de direito. A gente vai falar muito sobre direito.
É a minha área de atuação. Eu não sou advogado, mas eu que normalmente faço as minhas petições e o andamento processual das minhas denúncias e dos meus processos, né? E, bom, vamos falar também sobre maçonaria, Opus Dei, né, as aparições de Fátima. Não tem como você entender o crime organizado sem entender as aparições de Fátima. Não tem como. Por isso que eu falei, religião, e a religião afeta muito a vida política dos países e internacional também. Bom, agora vamos fazer uma listinha aqui, que é a parte que eu mais gosto. As instituições, que eu vou explicar como o crime organizado funciona dentro delas. Isso tudo com provas, que eu milito nessa área, né, gente? Então, tem um TST, Tribunal Superior do Trabalho, é o principal. TRT, Tribunal Regional do Trabalho aqui de Minas Gerais. STJ, Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ministério Público Federal. Todo o Ministério Público, aliás, não é no Ministério Público Federal não, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar, Ministério Público Estadual, tudo que você imaginar de Ministério Público está envolvido, CN, MP, tudo está envolvido com crime organizado. Tem todas as provas, eu vou colocar aqui, principalmente aqueles referentes a mim. E nessa situação que eu vou explicar o crime organizado dentro das instituições, eu vou explicar como ele funciona. Porque o crime organizado não é assim, ele estala o dedo e faz o que quer. Não, ele tem que ter uma maneira de fazer as coisas, ele vai devagarzinho aqui, ele tudo tem... Normalmente, quando eu faço uma denúncia, uma petição, eu já explico como que o crime organizado vai fazer para fraudar ela. Já tem como saber. É perceptível. Então tem as Forças Armadas, também existe crime organizado dentro das Forças Armadas. Congresso Nacional, Governo Federal, Estadual, Municipal aqui de Juiz de Fora, eu falo de Juiz de Fora, Minas Gerais. CIDH, ONU, né? Eu analisei os processos da CIDH e da ONU, lógico, eu fiz uma petição para lá, lógico que eu vou analisar, eu vou estudar antes como é que funciona. Então vi as falhas, vi algumas fraudes, vi algumas coisas, relações políticas e tal. Mapeei e arquivei as provas e tal, então eu vou explicar como é que funciona na CIDH, na ONU, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Coleprecor, OAB. Gente, a OAB acho que é a instituição principal do crime organizado no Brasil. Não tem como ter crime organizado sem OAB. Não tem. Aliás, a própria história já fala sobre piadas de advogado, né? O advogado trabalha mais pro diabo do que para Deus, né? Mais para injustiça do que para justiça. A gente não percebe muito isso, mas eu vou explicar direitinho isso, colocar as provas e tal. Sindicatos, CNJ, TRF1, Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que é o que eu tenho mais processo, Supremo Tribunal Federal, etc, etc. Partidos políticos, a gente vai falar sobre muita coisa aqui. Falar sobre os hospitais, vamos falar muito sobre a universidade. O papel da universidade na sociedade, como é que funciona. A gente vai falar sobre universidade no vídeo sobre máfia eleitoral, principalmente. E CEMIG, Petrobras, Caixa Econômica Federal, Assembleia Legislativa de Minas Gerais, né? CEMIG vai entrar muito aqui. CEMIG é talvez a empresa mais corrupta que existe no Brasil. Eu trabalhei na CEMIG e fui demitido 2 vezes dela, né? E ela é uma empresa de sociedade de economia mista, mas a dona dela mesmo é a Andrade Gutierrez, que vocês viram aí na Operação Lava Jato. Vamos falar sobre um mensalão, Operação Lava Jato, e os esquemas de corrupção que aconteceram na história aí, na história do Brasil aí dos últimos 15, 20 anos, porque através desses fatos que são documentados, a gente consegue explicar os movimentos políticos que aconteceram nesses momentos. Bom, só para resumir aqui um pouco sobre as máfias, eu vou ensinar para vocês como funciona, principalmente a mãe de todas elas, a máfia eleitoral. Não é? Como que ela... O pessoal fala, as urnas eletrônicas, elas são burlam, isso, aquilo e tal. De certa forma, sim. Tem um detalhe nisso aí que eu tenho que explicar. Mas a máfia eleitoral não está nas urnas eletrônicas. Principalmente ela está em outro lugar. Eu vou explicar isso detalhadamente.
Máfia trabalhista, mas a gente vai falar muito sobre a máfia trabalhista. Muito, 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 muito. Porque quando Deus falou que o homem sobreviveria do suor do seu rosto, ele está colocando que toda a sociedade vai se pautar pelo trabalho. Marx foi descobrir isso 6.000 anos depois, já estava na Bíblia. Então, a máfia trabalhista, ela afeta toda a sociedade. E como eu tenho vários processos no TRT3, Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, e no TST, eu vou falar muito. E eu vou citar os nomes de todos os mafiosos. Todos os mafiosos. Eu adoro essa parte. Máfia sindical, máfia da saúde, máfia do INSS. Todos os esquemas judiciais, gente. Quem é operador do direito, quem é advogado, quem é promotor, quem é procurador. Se tem algum amigo, manda para ele um link do vídeo, porque ele vai aprender como é que funciona tudo. É engraçado, eu vou conversar às vezes com o juiz, com o desembargador, com o promotor, com esse pessoal aí, delegado federal. O pessoal fica bolado, porque eles não têm nem noção de que eles fazem parte disso. Aí você fala, não, mas acontece assim, assim, assim. Aí os caras assustam. Assustam, mas também não faz nada, né? Porque é tudo medroso, né? E uma coisa assim, a gente vai falar muito sobre Bíblia, muito sobre questão religiosa, porque você não tem como combater o crime organizado sem você ter um conhecimento ou uma força espiritual para isso. É muito complicado. E a Bíblia, ela é o livro que mais fala sobre o crime organizado, como ele funciona. Então, para você conseguir aprender, principalmente se for autodidata, a combater o crime organizado, a Bíblia, ela te dá as direções, o caminho de como outras pessoas fizeram. Então, muitos conselhos bíblicos, muitos exemplos eu vou citar aqui. E o principal deles, para quem combate o crime organizado, é o que Jesus mais repetiu durante o ministério dele aqui. Ele repetiu: não temais, não tenha medo. Não é um pedido, é um mandamento. Quer ir para o céu? Não tenha medo. Porque o crime organizado, ele consegue vencer as pessoas pelo medo. Se você não tiver medo, você não se deixa vencer. A maioria das pessoas, o crime organizado é fraco e burro. Fraco e burro. Ele é astuto e tem muito dinheiro. Esperto. Tem muita informação. Mas ele é fraco e burro. Ele só consegue vencer as pessoas pelo medo. Então não tenha medo. Eu não tenho. Até porque se eu morrer eu vou pro céu. Então eu creio que eu vou pro céu, né? Espero em Deus que eu vá pro céu. Né? Então é isso aí, gente. Vou tentar a cada dia fazer um vídeo, porque é muita coisa que tem que explicar. Inclusive eu tô atrasado pro trabalho, né? Então tchau pra vocês. Como é que